Comedy Club. Por favor, queiram prestar atenção às seguintes instruções. Coloquem os vossos telemóveis em modo silencioso. Se tiverem de se levantar a meio do show, tenham atenção às cadeiras e não deixem que elas batam nas costas, pois o barulho interfere na gravação e qualidade do espetáculo, feito especialmente para vocês. Evitem conversas paralelas e barulhos indesejados. O Goza aqui deseja-vos um ótimo show, com votos de vos receber de novo, muito brevemente. E agora eram as palmas. Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pela vossa presença. Bem-vindos ao Goza TV. Hoje nós temos uma convidada que é a Sandra Poulsen. Até há bocado eu chamava Poulsen. Burrice, né? Naturalmente. Acho que justifica por causa do investimento parco que nós tivemos na educação. Imagina se nomes nacionais não aceitam, imagina Poulsen. Não sei se é de pulsação, enfim, vamos já perceber isso. Mas como nós estamos num comedy club, para abrir, nós vamos ter então um humorista que vai fazer stand-up connosco. Com a vossa atenção, senhoras e senhores, ele já é eu diria mobília da casa, mas nós estamos sempre de chamamentos. Ele é como se fosse um dos antigos do Goza aqui. De facto é muito velho, estudou com o Zé Eduardo, Cleópatra. Ele era um dos discípulos de Jesus Cristo. Com vocês, com a vossa atenção, é só para perceberem já o nível, não é? Erudito, maestro Inácio, senhoras e senhores. Boa noite, muito obrigado. Conseguem me ouvir, não é? Sim. Ok, boa noite. Eu só meti assim dentro, para vocês pensarem que eu tenho juízo, porque normalmente as pessoas têm juízo, põem dentro, não é? Assim dentro. Eu tenho um vizinho, já é pai antigo, e mesmo de chinelo, quando ele vai à cantina, ele mete dentro. Então, dá-se uma apreciação de alguém que tem juízo. E essa fita é só para mostrar que eu tenho carro. Desculpa, carro não, ID, está lá fora. Ok, eu gostaria de agradecer Sabe que desde que entramos nessa cena de eleições, é a primeira vez que eu subo num palco. Não é porque eu estou na rocha, não. Eu recebi muitos convites, mas eram provisórios, então não dava para acreditar muito nesses convites. E então acedi esse do Tiago, mas também com o de recomendações. Tens que estar aqui a hora. Então vim e vi que é um convite definitivo. E eu consigo ver que a vida real está a acontecer. Pronto, eu queria tanto falar de outra coisa, mas não tentei. Estão a falar de eleições, as pessoas estão a falar de eleições, é o tema no momento. E campanha eleitoral já terminou, aquilo para mim é chato. Eu não gosto de campanha. A única campanha que eu gostava é quando eu estudava, da escola, campanha de limpeza, porque eu sabia que depois não vai ter aula, era fantástico. Agora essas campanhas, porque votem, não, essas campanhas eu não gosto muito. Tanto mais que depois da campanha, depois nós votamos na minha rua, a luz vazou. Mas na altura da campanha... Lindo. E pronto, desde que eu me sei, né, como jovem, respiro, pronto, estou aqui na Terra. Eu acho que as melhores eleições que eu já vi, acompanhei, mas não participei, já realizamos 5, né? A melhor é de 92. 1992. Não querem saber por quê? Tivemos 92, 2008, 2012, 17 e agora tivemos essa, né? 2022. Eu elegi a de 92. Sabem por quê? Em 92 não havia codurista. Os coduristas não votaram, então acho que aquilo foi um bocadinho mais sério, tá vendo? Porque tem aqui alguém que trabalha em educação. Educação? Ok. Mas educação do ensino geral, né? Pré-escolar, tá bom. Está lá mesmo no ensino geral, na classe do ensino primário, não é? Conhece alguém que trabalha no ensino especial? Temos que investir mais no ensino especial. E quando tivermos um investimento bom e à altura, recolher mesmo todos os coduristas e matricular lá. Não? Para ver se, pronto, podemos ter assim também cantores, né? Toda hora sou kudurista a fazer. Cantores mesmo, em vez de ser kudurista, passam a ser também cantores, né? Eu quando falo muito com os kuduristas, as pessoas trancam a cara. Pensam que eu não gosto de kuduro ou dos kuduristas. Nada a ver.
Eu gosto, não tenho problema com isso, porque tanto mais nos tempos livres eu gosto de ouvir música. De vez em quando também ponho o kuduro. Então, não sei se tem algum problema com relação a isso. Fomos já no dia depois do voto, fomos votar, o dedo do Sabalo doido, tivemos que pintar o dedo. O teu ainda está sujo. E antes de nós ir votar, deram um dia para refletir. Eu fiquei chateado. Então você me fatiga durante 5 anos, só me deixa refletir um dia. Um dia para refletir. Esse dia é para reflexão, não há campanha. Olha, sabe como é que foi a minha reflexão? Foi assim, mas o voto é secreto. A minha reflexão foi da seguinte maneira. Na terceira classe eu era delegado. Eu batia os meus colegas e metia na lista quem fizesse barulho. Na 8ª classe eu reprovei. Quer dizer, até hoje a raiva ainda não me passou. Essa reflexão eu tive... Mas é secreto, o voto é secreto. E eu desconfio que tem muitas meninas que não foram votar, só porque fizeram unha também de 300 kwanza que pagou. Ah, não, onde é que eu vou tirar o meu 300? E essa miúda fala hambúrguer. Tá, é? Fala hambúrguer, sardo, cardo. Então, eu acho que nós, mas na reflexão, estava assim a reparar um bocadinho. Por que não manda as mulheres refletir? Eu também não sou muito apologista que as mulheres votem. Peço desculpa, porque reparem só, eu vou tentar explicar, não sei se vou convencer. Possa ser que eu aprendo também, né? Nós somos eternos aprendizes. Então, a mulher que tem dificuldade de escolher um vestido que vai meter a noite toda, vai conseguir escolher quem vai nos dirigir durante 5 anos. Não conseguem ver aí, porque, a mulher é muito indecisa, tá vendo? Vem o preto, vem o preto, vem o amarelo, e depois a mulher gosta de gozar. Ela já sabe que vai meter o amarelo, chama mais o marido, põe o amarelo, o preto e o vermelho. O marido e nós também mesmo azarado. Escolhemos o vermelho. Ela quer o preto, o vermelho. Tá bom, mas eu já decidi o preto. Então, mas por que não? A tua opinião também conta. Mas, na verdade, eu digo, se a nossa opinião contasse, né, nós não teríamos as mulheres que temos. No meu caso, não foi a minha opinião que contou. Foi a minha sanhadice. Já está, leva! Aquilo não é opinião, né, de jeito nenhum. Mas as mulheres também têm esse sexto sentido, não é? Sexto sentido que, não sei se estou correto, que é a capacidade da mulher prever algo, mas sem um raciocínio lógico. Coisa de mulher, sem raciocínio lógico. Coisa de mulher. Mas a mulher já poderia prever, mas eu não acredito muito nisso. Sabe por quê? Porque senão a mulher já poderia prever qual lugar que vai engravidar e não vai assumir, né? Não dava. Ela também já podia, por isso eu chamo as mulheres para refletirem, porque ela já poderia prever quem é que vamos eleger daqui a 5 anos e não vai fazer nada. A única mulher que eu acho que tem uma previsão assertiva, é assim que se diz, né? Sim. Sim, senhora. Assertiva é a minha mãe, porque ela previa mesmo o futuro. Ela te fala, vou te dar uma chapada, vai bater nessa área. Quer dizer, ela já sabe o que é que vem depois da chapada. E não falhava, te deu e bate mesmo na arca. Quer dizer, ela era vidente. Ela era vidente. Tinha aquele dom de prever o futuro. Ah, minha mãe, tudo bem. E fomos lá votar. Eu reprovei na 8ª. Quando cheguei na urna, veio aquele espírito, delegado. Na 3ª, 8ª, reprovei. E por aí, votei. Depois de votarmos, veio a contagem dos votos. Olha, vocês não sabem, queria só informar, eu sou matemático. Você nem não me chamou, mas sou matemático. E, num país sério, eu acho que eu estaria rico. Eu estaria rico. Você nem não me chamou. Eu antes já havia acautelado isso. Para termos eleições livres e justas, nós temos que ter vídeo-árbitro, tá vendo? Para filmar aí. Quando alguém tem dúvida, vídeo-árbitro. Não, votou no 4. Vídeo-árbitro, votou no 3. E ali nós íamos progredindo facilmente. E depois dessa cena vem o funeral de Estado. Funeral de Estado para o Estado. Sabe o que eu notei no funeral? Não, mas foi assim, não assim que estava escrito o programa da ZEC, fúnebre do funeral do Estado... para o Estado. Então não era do Estado para o Estado. Eu reparei, a menor é que falou. E o mais velho não falou. Fiquei a ver, esse tipo está a descer ao nosso nível, nós pobres. Porque você, quando tem óbito na tua família, o teu irmão menor tem mais cumbu que você, fica mano. Deixa o mano falar. Porque o mais velho poderia falar, ele veio do fundo, né? Ele trabalhou no fundo, ele conhece coisas do fundo, o discurso dele é tirar do fundo. Não é? Deixa o mano falar. E quando o menor tem mais cumbu que você, ainda te manda a comprar birra. Vai comprar birra pro teu mano, não está ouvindo? Então a menor é que falou.
E depois eu fiquei a apreciar os presidentes de outros países convidados. 2 horas, 3, 4 horas de cerimônia. Fome, fome. Pô, esqueceram de avisar que na tradição angolana, no óbito, não se pode dar de comer antes de enterrar, senão vão fugir, né? Pega o avião onde ele vai, vão falar, óbito, roxou, não bateu. Não é assim, já experimentaram um dia? Quem é organizador de óbito aqui? Ninguém? Não tem uma rena, nem um tricho dos óbitos só, não tem? Não, mas olha lá, nós estamos aqui a rir, mas eu acho que os óbitos devem ter uma organização. Tem que ter pessoas especialistas mesmo para organizar óbito. Eu até posso contribuir. Há uma das cenas que eu digo sempre. Não entreguem boletim de óbito no Kunanga. Ele se sente gente. Ele não sabe o significado daquilo. Começa a fintar todo mundo. Boletim de óbito. Já veio. E as pessoas que têm que, de facto, levar aquele documento acabam por não levar para justificar no serviço. Outra cena que eu acho que tem que inserir nos óbitos, não é? Vitrine. É vitrine ou vitrina? Um placar informativo, pronto. Porque também é doloroso, né? Você já enterrou teu ente querido, toda hora vem te perguntar como é que ele morreu? Não, saiu de casa, deu uma festa, os bandidos, não sei o quê, deram um tiro, pronto. Vem o teu colega da faculdade, como é que ele morreu? Saiu de casa, os bandidos, consulta na vitrina. Toda hora você a repetir o que aconteceu é uma coisa mais ou menos que complicada. Outra cena que aconteceu também, pronto, depois viram que Luanda, pá! As províncias nada, os Luanda ficaram chateados, eles vão continuar a ser das províncias, não sei. Epa, eu fico assim a imaginar, como é que os das províncias negaram a alternância? Vota no 3, cá não quero, esse nunca vi, não faz isso. Se calhar foi nesses modos, né? Cá não faz isso, não faça isso. Nunca que já viste. Epa, mas pronto, ninguém sabe realmente o que aconteceu. Outra questão, a semana passada, abertura do ano letivo, primeiro dia de aulas. Bem, eu fiz uma de pai, porque eu procuro ser um pai. Exemplo, primeiro dia de aulas fui para lá e foi marcado por contradições. Houve escolas que tinha professor, não tinha aluno, ou outras que tinha aluno e não tinha professor. E houve escola que não tinha escola, tá vendo? Nós fomos na escola, não encontramos a escola, tá vendo? A escola também passou, tem preguiça. Ainda estou com preguiça de começar no letivo. E eu deparei com situações tristes. Acompanhem vossos filhos, não só no primeiro dia de aula, o ano letivo, tá vendo? Pai não conhece o nome do filho. Tá ligado, mãe? Mãezinha, nome do bebucho então é quem? Mãe está reclamando da matrícula, não sabe, tá bom, nome da mãe, e nome do pai. Eu sei que no bairro chamamos de Sabalo. Então vamos acompanhar, mas é uma novidade no ensino. O que acontece? O livro da iniciação até a 6ª classe é gratuito. É gratuito. Eles usaram uma técnica de meter os livros no mercado na sexta-feira. Na escola na sexta, para aquilo não vai parar no mercado. Mas a Yula, conhece a Yula, né? Que sabe que é Yula. Yula, falou mais alto. O livro. E se o teu filho conservar bem o livro, você depois, no final do ano, tem que devolver, mas é gratuito. Tens que devolver, mas é gratuito. Tem que devolver o livro, mas é gratuito. Aí vai sair birita no pai. Se o livro estiver bem conservado, ele vai entregar o livro, a Yula vai ser para o diretor. E ele vai conservar o livro, a Yula é para ele. Então, o que ele vai fazer? Isso vai criar alguma dificuldade. Mas acompanhem vossos filhos. Outra cena que chamou a atenção a semana passada foi o senhor do Kim Faru, diretor de escola. Depois do Kim Faru, depois mais com vinho. O culpado também são vocês, as mulheres. Sim, vocês as mulheres gostam de gemer por consideração. Quando ele é fraco, fala mesmo é fraco. Para ele procurar, não é? Para ele procurar um especialista. Não é isso. Porque eu fiz um estudo e cheguei assim em conclusão. Se você é bom, vão te chamar agarrado. Se você é malaico, vão te chamar amigo de luxo ou cunhado de luxo. Vão te chamar. Agora, hoje parece que tinham que falar os resultados definitivos, né? E o Bonga já canta, dono da bola é que manda, joga bonito. As coisas também têm dica. Mas há uma questão que eu queria aqui ressalvar, é o seguinte. Mas jogar com o dono da bola já é difícil. Imagina jogar com o dono da bola, dono do campeonato, dono da federação, dono do apanha-bola. Você... Então, mas pronto, vamos lá aceitar, vamos ver como é que vai ser. Porque eu estava aqui a ver uma questão que eu poderia transmitir, acho que todos aqui vão estar enquadrados nessa minha comparação. Quando você tem um filho, você é pai, certo? Certo. Quando você tem 2 filhos, você é árbitro. Não bate o outro, está sempre no meio, né? Não bate o outro. Agora, quando você é padrasto, você se comporta tipo funcionário da CNE, só a cor de um lado.
Obrigado! Maestros, senhoras e senhores, sem mais delongas, com vocês, uma grande salva de palmas para a Sandra Poulsen, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Che, aqui um coro, hein? De um coro tem aqui um coro. Bem-vinda, tudo bem? Tudo. Só assim rápido. Há quanto tempo é que tu não vinhas a Luanda? Não vinha desde janeiro. Portanto, tu já tens a vida Londres, Luanda, de forma regular há algum tempo? Sim, mas não ficava 2 meses e meio a 10 anos. Ok. É diferente. Ok. Yeah. Que tamanho de roupa vestem as videntes? Já sei que é uma trick question. Eu não sei, é porque eu também encontro. Eu não... Que tamanho da A roupa produtora vestem as manda-se videntes? essa cena, eu só tenho que ler. Que tamanho de roupa vestem as videntes? Eu, quando estou em casa, normalmente adivinho essas cenas. Atira, experimenta. Yeah. Vamos ver. Tamanho médium. É isso. Esta malta vai estudar para fora, esquece as coisas básicas. Em 2013, foste para Portugal estudar Fashion Design. Ou seja, design de moda. Numa universidade de arquitetura. Explica isso. Como é que tu definiste que ias aprender moda numa universidade de arquitetura? É assim, na verdade, aquele curso que era na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, era um curso que, quando foi criado, se chamava Arquitetura do Design de Moda. Ok, era mais complexo, parece. Não, era o mesmo curso. Só tinha Era um uma nome questão de diferente. linguagem. Aquela universidade estava desenhada e estava, pronto, o funding, né, o dinheiro que recebia do governo para que funcionasse, era destinado à arquitetura só. Ok. E então, naquela altura, que era o diretor da universidade, o Tomás Taveira, decidiu que, para aquele curso existir, tinha que se chamar arquitetura de qualquer coisa. Ok, para estar dentro do... Sim. Oh, então nós aprendemos com os portugueses a ser malandro. Só a mim. É, né? Yeah. Oh, boa. Eu tenho uma frase que é: My work discusses the political, cultural and socio-economic landscape of Angola as a case study to analyze the relationship between history, oral tradition and global political structures. Tem mais umas cenas. A base aqui da pergunta é, para quem não entendeu, eu também não, só li. A base aqui é, em algum momento, estando a viver primeiro em Portugal e depois em Inglaterra, em algum momento tu consegues desligar Angola? Nunca. Também não sei se tento. Ok. Acho que a primeira vez, assim, em 10 anos que eu me lembrei de tentar desligar, foi agora, estando aqui. Estando cá. Né? Tentar desligar desde as notícias até o bife entre a TPA e a CNN de Portugal e até o... Ok. Né? Tentar perceber o que é que isto quer dizer, né? Porque ser, no fundo, um corpo, um indivíduo que está fora do dia a dia, por exemplo, da cidade, né? E de falar com a família, falar com os meus amigos, e as pessoas dizerem, pá, está pior. Ok. E eu, mas o que é pior? Eu, quando saí, já não tinha água. Agora tem que pau também já levaram. Assim, pensar em que esse desligar nunca acontece. No fundo, eu digo muitas vezes que eu acordo em Londres e ando, falo com as pessoas, abro a torneira, fecho a torneira, como se estivesse em Luanda. Ok. Estás a ver? Eu relaciono-me com as coisas, com os recursos, como se estivesse aqui. Mas depois chego aqui e é percebo diferente, que não. né? É diferente, né?
Como é que é, imagina, a nível de processo criativo, como é que é tu estares fora daqui e estás constantemente a pensar em aqui e de repente dar-te uma ideia para criares algo baseado, porque assim, tu estás na Europa, a Europa em princípio tens todas as condições para tudo. Mas ainda assim, o que tu crias e ultimamente é muito, muito ligado. Aliás, eu não sei se eu já vi um trabalho teu que não seja sobre Angola. A minha questão é, tu tens bué de possibilidades, tu estás num mundo, mas depois afunila. Como é que é possível o teu cérebro, tu disciplinares o teu cérebro para funcionar dessa forma? Porque tu podias, de facto, bazar. A maior parte dos artistas angolanos que eu conheço, apesar de Angola ser uma coisa muito presente, eles usam outras coisas. Como é que é tu disciplinares o teu cérebro para trabalhar exclusivamente a realidade angolana? É assim, primeiro, eu acho que eu nem sequer tive a oportunidade ainda de disciplinar o meu cérebro. Ok. Enquanto artista, faz sentido. Enquanto artista, enquanto pessoa, acho que isso é um processo, né? E que, no fundo, essa relação constante da obra e da minha prática com aquilo que eu chamo casos de estudo que se relacionam com Angola, mas que depois esses exemplos micro levam a coisas e a discussões macro, né? No fundo, o exemplo é aquilo que eu tenho que é próximo de mim, né? Aquilo que eu conheço, é aquela realidade com que eu tenho uma relação também afetiva, que depois me permite pensar em como, por exemplo, sei lá, a instalação das cadeiras, né? Uma coisa que eu achava que era muito nossa, a espera-condição. E, de repente, nós mostramos aquilo em Madrid, pessoas desde o Médio Oriente até a América Latina dizem isso aqui chama-se não sei o quê no México, isto aqui chama-se não sei o quê no Catar. Assim. E aqui tu estás a referir exclusivamente a esse tipo, às cadeiras desse tipo de mesa. Yeah, né? Portanto, as nossas cadeiras exatamente. de plástico, aquelas cadeiras que em princípio toda a gente tem em casa, ou para uma sentada ou para um óbito. Por acaso, eu quando me sentei aqui, eu ontem, na semana passada, quando eu estava ali, eu achava que isto era tipo um mosaico, ok? A ideia é essa, Parecia, dali é parecia. Não, é para sentir. É para perceberem, Mas depois vi a fita cola, disse, calma, eu vou descobrir qualquer coisa a próxima semana. E depois sentei-me aqui e disse, afinal, também espera a condição. Eu disse, essa mesa é mesmo isso. Não, mas nós não estamos à espera, essa é a condição. É o que há, né? É o que há. É o que há. Mas eu acho isso fascinante porque é do género. Nós todos crescemos com essas mesas de plástico, com as cadeiras de plástico. E em condições normais, eu não sou artista, mas em condições normais, ninguém para ir buscar uma cena dessas e mostrar para o mundo, olha, isso afinal tem uma história. E tu fizeste isso não só visualmente, mas também de forma textual, né? Porque tu explicas o processo da própria cadeira ou a importância da cadeira na nossa vida. Consegues desenvolver um bocado só para nós percebermos, para tentarmos perceber a tua linha de pensamento até chegar à arte? Um bocado voltando a outra pergunta, que é, né, como é que eu crio e como é que me relaciono com este contexto não estando aqui. Eu vivo de um arquivo não infindável, mas que é o meu telefone, né? Que é um arquivo visual de fotografia, de vídeo, de notas, de gravações de conversas. Se calhar também estou a gravar. Nice. E de gravações de muitas coisas com que eu, quer dizer, com que eu me cruzo. E eu estou sempre a documentar. E sim, uma questão que é, para mim, no fundo, como é que não estar aqui me influencia? Eu sempre achei que o corpo não está aqui, mas a mente está aqui, o coração está aqui, né? E eu estou constantemente a relacionar-me com as questões e aquilo que me importa, que tem a ver com Luanda, principalmente, e que tem a ver com como é que nós entendemos, se calhar, o país. Mas a verdade é que o distanciamento físico e depois o voltar acaba por permitir-me ver muitas coisas, ou se calhar quase tudo, de uma forma um bocado tipo turista. Estás a ver? Pensar, mas essas cadeiras sempre estiveram aqui, mas de repente eu estou a olhar para as cadeiras e estou a pensar, mas essas cadeiras estão todas partidas. Quer dizer,
andando pela cidade, andando pela Baixa, andando por qualquer parte de Luanda, tu vês os guardas sentados nas cadeiras e normalmente não é uma cadeira, normalmente são 2 cadeiras. Porque uma já não tem uma perna. Exatamente. E então depois volta a esse nome que nós demos a esse mobiliário, o Espera Condição, e começa a pensar no fundo, nas possibilidades dessa espera. E como tu disseste, se nasce uma criança, se há uma festa, é essa cadeira, mas se morre alguém num óbito, é essa cadeira e são essas mesas. Então, essa espera, no fundo, leva a ser na mesma essa realidade da espera. Tu vais esperando como uma prática... E fica lá. E continua. Mas a habilidade de te moveres com essa esperança é um recurso. É o suficiente, ok. But keeps you going. Ok. Né? Isso faz lembrar a Unita, também deve estar esperto com isso. Ok, fantástico. Eu acho que é extremamente interessante percebemos que... Eu acho que é um bocado tipo... há pessoas que entram na nossa vida, às vezes nós vamos buscar pessoas de outras províncias para nos ajudar em casa, ou mesmo as nossas empregadas, e que ficam connosco anos e anos e que fazem parte de nós. Eu acho que as cadeiras e essas mesas também acabam por fazer parte um bocado da nossa realidade. Nós nascemos com elas e eventualmente depois passamos e às vezes mudamos de casa e as cadeiras vão connosco e assim sucessivamente. E não só a resposta a esse objeto. Na verdade, nós usamos essas cadeiras tão comumente porque essa é a cadeira mais barata do mundo, né? Okay. E essa é a cadeira mais produzida do mundo. Okay. No mundo, porque é produzida através de um molde, né? Um molde que é cheio com plástico líquido, seca, está feito. E essa cadeira tão barata, na verdade, é suposto ser efêmera, né? Ela é desenhada para ser, na Europa, uma cadeira de jardim. Yeah. Como eu estava sempre, a explicar isto em Madrid, Cia de Jardim, e as pessoas olhavam para mim, mas fala espanhol de onde? É muito estranho, eu estou espanhol. e é desenhada para ser uma cadeira de jardim, mas que depois, quer dizer, faz passa aquela borda de estar perto do norte e começa a ser usada mais perto do sul, né? O tal sul global, com que eu também acho que é preciso rever esse termo. Sul global? Sim, o Global South, né? Okay. Essa ideia do sul global, de que tudo que está por baixo do Equador é um bocado de tudo a mesma cena. Que não é. Nice, né? nice. Então, se calhar, esse Equador faz um shift de 90 graus e é uma relação de proximidade. Aquela história de que possivelmente Portugal é o cu da Europa, né? Está no norte. Mas tá ali no cu. Na cena do norte está mais né? perto do sul. Yeah. Então, se calhar é assim a linha, não é assim. Estás a ver? Destrilho. Mandam os miúdos estudar, depois dá nisso. Como diz a minha mãe, vais voltar. Mas já reparaste, os velhos todos dizem a mesma coisa. Eles te mandam estudar, meu filho, só vais voltar depois do estudo. Depois tu vens umas férias, eles dão uma dica e tu lhes respondes. Chefe da... já. Eras boa aluna quando eras criança? Era aluna de 13. 13 de 1 a 20? Sem estudar. Sem estudar? Yeah. Oh, nice. Mas às vezes estudava. Mas sem estudar era de 13. Ok, e só para tirar isto aqui de cima da mesa. És daquelas pessoas que foi para a Inglaterra e fala inglês? Ou... I mean, if you're willing to, we can have the conversation in English. Yeah! That's all right. That's all right. Oh, yeah! What I'm saying? Tens viajado pelo mundo e perdoa-me os laivos de machismo, mas sendo mulher, negra, africana, como é que é ser artista no mundo? Eu primeiro queria saber se essas caixas estão umas ao lado das outras ou são como as bonecas russas que estão umas dentro das outras. É das russas porque eu estou em guerra. É matrioscas. Não, mas é o cenário de... Porque tu representas várias coisas e então eu tenho curiosidade em perceber como é que é isso tudo lá fora, para depois perceber como é que é cá dentro. É assim, a mulher negra africana, artista, que também se calhar é uma caixa mais pequena dentro dessas todas, exato. ainda vem o cara de 14 anos. Ok. Yeah. Tu imagina um padre. Samba galinha.
Estás a ver? Vem, Ok. vem essa outra cena que é ser nova e parecer, se calhar, Mais nova. ainda mais nova. Ok. E normalmente, quer dizer, normalmente eu movimento-me, e penso e relaciono-me como indivíduo, né? Todas essas questões são questões que, no fundo, eu sempre fui mulher, sempre fui negra, Claro. sempre fui angolana, sempre fui africana. E então, no fundo, o corpo vai sempre navegar de acordo com a condição e a realidade dele. Agora, como é que ele é percebido é outra coisa. É isso. Né? Como é que tu te sentes, ou como é que as pessoas te sentem lá fora? É assim, há aquelas horror stories, né? Aquelas histórias tipo de, sei lá, por exemplo, em Madrid, explicar a instalação, as cadeiras e falar tipo 15 minutos, explicar o processo, explicar tudo sobre como é que foi feito, explicar a pesquisa. E depois de 15 minutos, assim, uma tour com 40, 50 pessoas, alguém lá ao fundo diz, "That's wonderful", mas o artista está aqui. Uau! Yeah. E isso não foi uma vez, isso foi todos os dias em Madrid durante uma semana. Se fosse a Barcelona, eles estão habituados a artistas. Se calhar é o contexto, às vezes é o contexto. Mágicos, mágicos. Ok, então sentes que... E quando acontecia isso, tu sentias que era por seres nova, Não, por seres mulher? não. Por ser negra. Uau! Quer dizer, em primeiro lugar. Ok. Depois, por ser mulher, é tipo, como é que tu és capaz de fazer isso e como é que esse buto ganhou o prémio da secção em que vocês estão no arco? Ok. Né? Como é que tipo, em 2 galerias africanas, como é que a Jamek Está lá. está lá e a outra galeria é uma galeria com muito mais anos, é a Blanca, é sul-africana, e está na secção principal e nós estávamos na secção opening e ganhamos o prémio, quer dizer, as pessoas vinham ver quem ganhou o prémio, chegavam lá E vocês é que tinham ganho. e nós é que estamos a explicar a obra. Nice. Então, quer dizer, eu passava por assistente da galeria e a Meca, assim, com sorte, por artista. Ok, yeah. Pela tez, né? Ah, a Carmen, né, que nós tínhamos... Não, mas eu também estava a ver ela também, Tá vendo? os cabelos, esse people também, qualquer azul. coisa que não é preto, tá a bombar. Agora é isso, Ok, estás a ver? A ok. moça que foi contratada para estar no boot, assistente, Yeah, era é que era. galerista. Yeah. A Mac era tipo assistente ou possivelmente artista e eu era de certeza a pessoa que veio só tipo arrumar as cadeiras. Nice, Yeah. nice. Jesus, é puxado, é puxado. E aqui? Aqui já não tens o cenário de seres negra. É só o facto de seres mulher que já é pior. Mas como é que é ser isso tudo cá? Tirando esse pessoal que é daltónico, como é que é? como é que é seres isso tudo no teu país? Afinal, racismo é bom. É assim, aqui eu sinto que há uma outra cena que é, no fundo, vieste de Londres, né? Não sabes o que é que nós estamos a falar ou a viver, ou tipo, não vais ver já. Sentes estrangeira? Não, Fazem-te sentir estrangeira? não, mas há uma realidade que é, eu não vivo a realidade daqui o ano inteiro, né? Ok. E há, por exemplo, a semana passada eu vim cá e percebi que na casa de banho aqui do Goza aqui tem um bidão. Ok. Hoje eu cheguei, já me esqueci, E já- ignorei o bidão, E foste pus o sabão nas mãos e fui à torneira. A primeira não funcionou, fui à segunda. Ok. Quer só dizer, você- aquele bidão não me diz nada. Nice. Estás a ver? Depois nice. das 2 não funcionarem, eu disse, não há água. Será que há água? Ah, está aqui um bidão. Só que o bidão é enorme. Yeah. E está já ali, estás a ver? Ok. E no fundo, quer dizer, se calhar as pessoas também têm essa razão, né? Há um everyday com que eu não me relaciono sempre, então é preciso voltar a entrar. Mas quando eu estou em Londres, relaciono-me com uma água Muito que está mais. sempre a sair, como se fosse possivelmente faltar. Tipo, a água faltou 2 minutos porque estão a arranjar um cano. Yeah. Eu enchi já todas as panelas de casa. A sério, eu disse, essa água se não vier, estou bem. Eu estou aqui a falar contigo e a pensar na Tizé. Um jajão sem luz. Gerador, oi!
Olha, afinal vocês vivem mal na Europa. Opa, nice. Qual é a diferença entre uma fita, um avião e a família? Uma fita ou uma fita fazer uma fita? Uma fita, é o que eu digo, às vezes só cai aqui, eu estou a ler. Quem escreve isso? Eu não sei. Qual é a diferença entre uma fita, um avião e a família? A diferença, eu acho que a similaridade é que todos têm rasto, né? Ok. A fita cola. O avião descola. E a família? Tá bem, obrigado. Agora vamos falar de pó. Porque tu fizeste uma instalação, é uma arte, uma obra. Uma instalação, sim, instalação, uma exposição com várias instalações. Ok. Em que, portanto, abordavas o pó doméstico. O pó como? Como é que... Tu não és do Sul. A questão aqui é... Não, a sério, é porque eu nem estou a ver pó em Madrid. Como é que é possível tu trabalhares pó? Só assim, tipo, porque eu sou alérgico também, né? Mas como é que é possível trabalhares pó? E aqui pó não é cocaína, ainda, né? Por acaso não és nem o primeiro nem o segundo. É, né? Sim. É, nós pensamos todos a mesma coisa. Pó. Isso do sumo é engraçado, porque eu lembro-me quando eu escrevi a minha tese sobre o pó, e há um artigo da BBC, que por acaso está em português, que descreve o Sumbe como a cidade do pó e da desolação. Desolação. Sim, Okay. Desolation, não sei. É né? É desolação, né? Mas acho que está mesmo em português, daí eu ter ficado com desolação. Yeah. E então, no fundo, essa associação do pó a algo negativo. Quer dizer, eu lembro-me de, acho que ainda em dezembro, falar com pessoas aqui em Luanda e perguntar, mas então e o pó? Eu já estava a trabalhar com o pó, mas então e o pó? O pó, isso é grande problema, as crianças estão a ter problemas de pulmonares e, quer dizer, os buracos que abrem na rua. O pó é o problema. Aliás, esse projeto acaba por transformar-se, o título é A Economia da Poeira, né? Economy of the Dust. Yeah, economia. Mas inicialmente chamava-se o problema do pó. Problema do pó. Por isso é que eu disse pó doméstico, porque ele está sempre connosco. Mas é isso mesmo. O pó, no fundo, é o elemento mais constante que esta cidade tem. Hoje, por exemplo, estamos à espera de resultados, né? Está assim numa inconstância. Estamos à espera que o TC diga alguma coisa, não sei o quê. Não vou dizer nada. Nem diga aí nada. Mas o pó está constante. Yeah. O pó vem antes dos portugueses, o pó vem há 500 anos antes dos portugueses, e o pó é esse elemento essencial. A cidade que está antes da cidade construída, antes do cimento, antes do betão, antes da baixa ser baixa, Já existia pó. que já existia pó e que continua. Então, a economia do pó é, no fundo, um estudo, uma discussão, uma investigação sobre esse elemento e como é que, querendo livrar-nos dele, né, querendo repelir o pó através de várias atividades, os engraxadores, as pessoas que lavam os pés, os lavadores de pneus, né? Em todo mundo se lava carros, em Luanda lava-se pneus, o carro pode ter pó, mas o pneu tem que estar limpo. Yeah. Havia a cultura, e acho que se calhar ainda há, das pessoas terem um lenço, eu sei disso da minha avó, tinha um lenço que era um lenço de rosto e tinha um lenço no outro bolso, que era sempre o mesmo, que tinha um lenço para limpar os sapatos, para se livrar daquele pó. Há pessoas cujo emprego é varrer o pó, e depois uma outra pessoa vem com uma pá e tira esse pó, é outra profissão, outro emprego, tira esse pó e põe numa carrinha, e outro está a conduzir essa carrinha. Okay. 3 pessoas. Economia do pó. Né? No fundo, há pessoas empregues pelo pó, e o pó é tão constante que é tipo o emprego mais sustentável. É precário. É precário. Quer dizer, nós gozamos e dizemos o pó emprega tanta gente, é uma commodity, nós temos tanto, devíamos estar a vender pó para outros países, né? Devíamos estar a exportar pó. No processo de exportarmos pó, experimenta marimbondos também. Também temos em excesso, se calhar dava jeito. Mas falaste de uma coisa que agora eu acho que vais explicar melhor, porque eu acho estúpido
limpadores de rua que estão literalmente numa rua a varrer o pó, depois põem um monte numa banda e depois pessoas como eu passam e Usam o pó. eu não consigo conceber, tu explicaste um bocado mais, mas eu não consigo conceber essa profissão. Eu deduzo que nós deveríamos ter eventualmente quem limpa o pó, depois tipo água, não sei, eu até não percebo, mas qual é a lógica? Porque tu assumiste que tem a pessoa que depois recebe o pó e depois põe na carrinha, mas a maior parte das vezes a carrinha chega tarde ou não tem e o pó fica ali. Como é que se concebe uma profissão das mais constantes, de facto, que é nada? Porque há pessoas, eu acho que há limpadores que todos os dias varrem o mesmo pó. No fundo é isso, né? No fundo, a questão é mesmo essa. Okay. A constância é mesmo essa. E o facto, quer dizer, a cidade tem muito pó por duas razões. Primeiro, a cidade é muito assimétrica em construção. Tens uma rua que tem asfalto, depois a seguir, vira à esquerda, tens uma rua que já não tem, né? Que é pavimentada pelo pó. Né? Não é que não seja asfaltada, né? No fundo, ainda há uma oportunidade naquele pó. Mas acho que essa rua que só está pavimentada pelo pó foi orçada. E espanta-te tu, eu sei que a Inglaterra é longe, se calhar não te chega a isso tudo. Aquela brincadeira lá na obra está executada. A pala do pó. Yeah. E quer dizer, eu lembro-me de, em janeiro, ir com a Hélio Kikolo. E nós fomos porque íamos trabalhar com um marceneiro e estávamos à espera de, quer dizer, conseguir chegar até aquela rua principal que depois viras à esquerda e dá para as bombas da Pumangol. Ah, sim, porque Né? eu e o Kikolo é todos os dias. É assim, não era para ti, mas quem lá em casa, no YouTube... Já sabe. Yeah. Mas pronto, então nós passamos aquela rua, tinha chovido no dia anterior, Ok. a rua é toda praticamente não pavimentada e tinha chovido muito, então a água estava tipo 20, 30 centímetros, Ok. na boa. Ok. Chegas ao final daquela rua e a tal rua que depois dá para o mercado Kikolo e dá para as bombas, é uma rua que está toda pavimentada, está tipo nova. Ok. Yeah? Ok. Mas é assim abrupto, tu se Yeah, vires yeah. aquilo no Google Earth, no Google Maps, tem uma linha onde tem pó e depois onde tem o pavimento. Naquela mesma esquina, onde tu sais da rua que obviamente já não tem pó, tem lama porque choveu, Yeah. e tu viras para a rua que tem pavimento, tinha 6 senhoras a lavarem tornozelos, chinelos, sandálias. Não é o engraxador da Baixa de Luanda, é um outro nível de pó, né? É uma outra... Eu nunca tinha visto isso em Luanda. Ok. Pessoas a lavarem pés, tornozelos, sandália, até sandália com brilhante, tudo. Aquilo era pé em cima da lata, lavou, entrou na rua cimentada, na rua asfaltada, que também tem pó. Yeah. Que também tem pó, só que é um outro nível de pó. Isso para não te cortar. No fundo, o que esse projeto fala é dessa habilidade de modificar o corpo para ter mobilidade social. Por que as pessoas, né, tu entras num banco, entras numa instituição, o teu nível de pó no corpo, e o John Schubert, que é um académico que escreve e fala sobre Angola, com muita pesquisa no terreno, e fala sobre isso, ele entrevista pessoas e tem alguém que lhe diz, pá, eu até fui ao Chá de Caxinde, havia lá o lançamento de um livro no Chá de Caxinde, mas imagina só uma pessoa que anda a pé, tipo eu, anda de táxi, e chega ali todo empoeirado, independentemente de ser um momento cultural, as pessoas vão olhar para ti, tipo... Yeah. Então, os níveis de poeira são controláveis e a habilidade de aquele corpo ou aquele carro não ser conectado com uma rua não pavimentada é o que nos faz, no fundo, manter o corpo um bocado com menos pó possível. E eu só percebi isso porque vim com os ténis piores do que esses para Luanda e achava que eles, no fundo, eram tipo camuflagem no meio do pó. Mas não. Só que não. Sim, estou a passar na rua e é tipo, che, cala a boca, você bem sujo tipo a sapatilha daquela boa. Mas foi só um segundo. Ou assim, senhoras paravam na rua e diziam, filha, está tudo bem? Estás bem? Perdeste a tua mãe? Andaste aonde? O que é que se passou? Assim, uma senhora disse, mas você tem boa cor, bom cabelo, estás bem vestida. O que é que te aconteceu?
né? Ninguém anda de sapatos com pó em Luanda, apesar da cidade ter pó. Ok, eu percebo. Eu percebo que com essa brincadeira mais justifica o MPLAR ter dado tantas caixas de engraxadores. Agora eu consigo perceber. Faz todo sentido. Agora eu consigo perceber a estratégia do executivo. E baldes para lavar carro. É isso. Se calhar és consultor. Então, onde é que eu estava? A tua mãe é escritora. Sabes que, ao fazermos a pesquisa do teu trabalho, encontramos um artigo no Jornal de Angola. Sabes do que é que eu falo? Que é o lançamento de um livro dela, uma obra dela. E a foto que está é a tua. Então... Tivemos grandes problemas em casa. Não, porque é assim, eu se fosse a ti, chegava no cubículo, calma, vai, já está na hora da calma. Não, isso pode dizer o quê? E porque está muito... enquanto artista, eu acho que há sempre a necessidade, e porque depois trabalhas com outras pessoas, acho sempre que há sempre a necessidade de tu expores o teu trabalho. E depois acontece esse tipo de jornalismo de última... ali, top. E a minha pergunta é, como é que tu vês a comunicação social nacional no que toca à promoção dos artistas, do modo geral? São vários temas, né? Tem o tema dessa fotografia, que é um bocado traumático, que é assim, que eu acho que, se não me engano, o artigo começa a dizer que a pessoa nasceu... Em 1962. Yeah. E depois tem uma foto de uma menina de 14 anos. Exatamente. Quer dizer, fomos a uma foto de infância, né? Da escritora que lançou o livro. Yeah. No fundo, esse tipo de coisas acontecem por, né, falta de pesquisa, por imediatismo, por querer só pôr as coisas, por, quer dizer, jornalismo criativo. Né? Jornalismo criativo. Um bocado tipo escrita criativa, mas só que é Só que é jornalismo. Tens a obrigação de informar, mas podes informar mais ou menos. Os factos também são relativos. Ok. You know? Não, por que eu te digo isso? Porque no mesmo jornal, que é um jornal, atenção, em 2019 tem uma matéria em que tem a foto da tua mãe. Mas em 2021, sabes que às vezes, o que acontece? Nós tomamos a red pill, blue pill. E às vezes nós ficamos tantãs, e então... Porque não faz sentido, porque ainda por cima, sendo digital, era só fazer aqui uma troca rápida, né? Ok, mas então, como é que tu sentes a comunicação social no que toca à promoção da arte ou da cultura? Ou do ambiente. Dos artistas. Assim, primeiro, obviamente que a cobertura que tem artistas que trabalham com música é completamente diferente da cobertura do entendimento que tem artistas que, no fundo, todos os outros. Achas que se justifica? Para começar, achas que se justifica nós olharmos para a música de uma forma completamente diferente de todas as outras artes? É assim, acho que há uma razão pela qual isso acontece. Okay. Acho que a música é completamente válida. E estou a falar mesmo de Kuduro, estou a falar de todas as formas de manifestação musical. For instance, eu acho que o Kuduro é uma das formas de criação, alteração, assimilação de linguagem mais eficaz, mais rápida e mais presente na vida das pessoas na cidade, né? Okay. E acho que é mais efetiva do que a arte contemporânea na forma, no chegar e no alterar. Se altera como, that's another conversation. Okay. Mas altera, né? Há um toque, há um coro, há uma associação entre um toque, um coro e um artista que só tem uma música que bate e depois nunca mais... Mas aquele momento acontece. De Troia, sim. Quantos mais? Agora, eu acho que, se calhar, ainda em termos de comunicação, ainda não existe bem aquele espaço em que sequer os meios de comunicação perceberam o que é que nós estamos a fazer.
né? Ok. Um bocado o que tu disseste. Mas foi uma instalação, não, foi um... Ok, então, mas tu achas que se eles não conseguem mudar a fotografia da tua mãe, que é o trabalho deles, na especialidade deles, tu estás com esperança que eles ainda vão perceber outro tipo de arte sem ser música? E atenção, música que convém, porque há outro tipo de letras que não passam nas rádios. E, portanto, aqui já estamos a falar de há músicos e há músicos. Pergunta lá outra vez. Se ainda assim achas que faz sentido haver essa discrepância entre a forma como há o tratamento da música, e algumas músicas, e depois tudo o resto. Porque se nós queremos justificar que a música chega onde outras artes não chegam, tudo bem. Mas ainda assim, o que nós vemos a maior parte das vezes é só música. E depois, uma vez ou outra, se vocês conseguem ganhar um urso lá no Raio que o Parta, passam no Jornal de Angola. E o urso solar no Raio que o Parta passa como lifestyle. Exatamente. Né? Exatamente. Fica tipo um brinquedo, uma bienal que ainda por cima fica tipo vos patrocinar. Yeah. Como é que é tu trabalhaste tanto para desvalorizarem tanto o teu trabalho? É assim, há uma cena que é brutal, que é a capacidade do artista escrever um press release, né? No fundo, quantas vezes... É brutal ou é só porque tu já sabes que no Jornal de Angola se calhar vão pôr a foto da tua mãe? Não, vão pôr exatamente o que for. Ok. Então, ok. é maravilhoso porque nós podemos escrever... Controlar a narrativa. Quer dizer, podes controlar tudo, porque as pessoas vão pôr exatamente aquilo que tu envias. Yeah. Não há... Yeah. Exatamente. Por norma é só... É aqueles... Escreves um bom texto jornalístico e tal, Sim, eles dizem, não, sim. passou, e entra. Yeah. E depois vais ver a mídia e está o mesmo texto em 4 40 sítios. artigos. Exatamente. Né? É que está o teu texto. E mesmo que for assinado por outra pessoa. Yeah. Mas é fixe, assinou, pronto. Né? Yeah. Mas está lá o texto que no tu fundo, querias que passasse. tu querias que passasse, que no fundo é só informação. E achas que isso é uma coisa boa? Não. Ok. Mas acho que tu tens uma razão, né? No fundo, não acho que é bom, quer dizer, nem se perceber bem o que é que nós estamos a fazer, os artistas contemporâneos, os artistas que trabalham com... Normalmente, quando alguém me apresenta e diz, olha, é um artista, as pessoas dizem, pintas. Pintas aonde? Pintas aqui, pintas no top, pintas aonde? E não te perguntam, faz mais alguma coisa? Sim. Mas é E tu diferente, fazes? né? Porque é assim, é diferente. Não, tenho. Será, pelo contexto da conversa, ser artista em Luanda, apesar de ser mais rico a nível criativo, é mais complicado de expor, certo? Pelo menos o entendimento que têm da tua arte lá fora é mais acessível, ou tu sentes a mesma apreciação cá dentro? É assim, esta é a minha primeira exposição em Luanda. Ok. Yeah. Como é que está o seu feedback? Não, esta mesmo, aqui onde nós estamos. Esta aqui? Oh, não, essa então já está. Pô, está feito. Eu nunca expus em Luanda. Ok. Eu ainda não expus em Luanda. E eu não quero expor em Luanda, eu quero bomb Luanda. Ah, é? Sim, o que isso quiser dizer. Ok. Então, eu acho que neste momento, depois dessa acumulação toda de, no fundo, de se expor sempre, vá noutros países e as pessoas verem um bocado pela internet e receberem e verem umas entrevistas, sei lá onde, e os ursos polares, eu acho que a relação daquilo que eu quero e tenho vontade e se calhar dentro de mim não devo, mas dentro de mim tipo, queres, devo, estás a ver? ok. Fazer aqui tem que ser uma coisa que eu sinta muito crítica, muito pensada, em que estou a trabalhar. No fundo, a percepção da minha obra aqui é muito internet e o tal um mês que eu caio aqui é... Uma vez, né? Ok. É assim... um bocado não próximo, Ok. né? Eu não sei se eu tenho alguma obra em Luanda. 1, 2, 3. Ok. 3. Ok. 3. A Mac diz são 3. São 3. Tenho 3. Depois tens o Jorge Mendes que diz diz não, Manchester é bom. Ok. Há bocado eu esqueci-me. A tua mãe é escritora, tu és artista plástica.
É? Interdisciplinar. Interdisciplinar. Achas que herdaste, tipo, filho de artista é artista, filho de marimbondo é marimbondo? Como é que... O que é que achas? Esforçaste? Foi uma algo que te foi natural? É assim, eu acho que... Eu penso sempre nisso. Eu acho que aquilo que eu tenho acesso, por exemplo, do que a minha mãe escreve, é muito, para mim, é muito imediatamente, muito perto, né? Okay. É tipo, sempre que eu leio uma coisa que a minha mãe escreve, parece que eu estou a ler a minha história e digo, já vou guardar isso, vou mostrar aos meus filhos, isso aqui é o que de onde nós estamos a vir. Nice. É um bocado, é muito próximo e, no fundo, faz sim parte de como... Acabas por pensar. de como eu acabo por pensar. Não é a razão pela qual eu trabalho com arte, não é a razão pela qual eu sou artista. Eu sou artista mais por causa do telejornal, das 8, do que... Por causa do Ernesto Bartolomeu. Vais longe, vais longe. Sabes que ele hoje tem um centro de formação, não sei como ele te olha, vais longe. Mas estás a ver? A TPE a formar jornalistas. E falam mal. Mas, né, estás a ver, a cena de... Eu lembro-me de quando, tipo, a crescer aqui, eu vivi aqui até aos 18 anos. Nós víamos e até hoje vemos sempre as notícias em casa do telejornal, né? O Boa Noite, está a começar o telejornal. Mas foi por uma boa causa, olha aí o centro de formação. Né? Nós vimos e vemos até hoje. Eu lembro-me de ser um bocado de criança e de ouvir uma notícia e depois no dia seguinte ouvir uma outra notícia, porque nós não havia novela. Lá em casa não se via novela, porque a novela era hora de telejornal. Exatamente. Então, as casas ouviam novela, ouviam telejornal. E agora é que se grava. A minha pergunta é, estão a gravar a novela ou estão a gravar o telejornal? Então, no fundo, essa relação como o país e o que está a acontecer é comunicado, está muito na base de como eu começo a relacionar-me com essas questões. Okay. Como eu começo a receber e como, no fundo, criança ou não, eu estava, né, a existir e a viver e a observar a cidade. E depois também estava a ver o telejornal. Ok. E era escolas, e por acaso aquilo que tu dizes sempre da falta de escola. Há escolas, nós votamos aonde? É verdade. Só não há. Eu votei no Macarenco, mas antes no Macarenco do... Eu particularmente votei no Macarenco, mas antes no Macarenco do que no MPLA ou na UNITA ou no Raquel Parta, né? Mas de facto há escolas, mas é que o mestre dizia há bocado, nós temos escolas, não temos professores, temos professores, não temos escolas. Deve fazer parte da estratégia do quinquênio. Qual é a melhor parte de ser hospedeira de bordo da nova TAG? Piadas atualizadas. Qual é a melhor parte de ser hospedeira de bordo da nova TAG? Ser a loira que nós tanto queríamos. É que a loira que nós tanto queríamos, quando está a passar pelo corredor, pode sempre dizer lixo, 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 lixo. Mas pronto, isso sou eu. Há bocado disseste que esta deve ser a vez que mais desligaste de Angola, estando em Angola. E eu acho isso muito interessante, que é um bom exercício, principalmente tivemos em altura de eleições. Como cidadã, que eu espero que votaste, nice, dedo sujo, como é que tu vês os próximos 5 anos? Se é que vês? Era essa a pergunta que eu estava em casa a pensar. Não penses nisso, vai dar tudo certo, não penses. Eu até dizia que as atas já foram, mas vamos assumir que as atas já foram de facto todas contadas, que não foram, mas já está tudo. E o TC, eu disse que aí tal, o vencedor já há. Como é que tu pensas em Angola nos próximos 5 anos? O que é que tu esperas, se é que podes esperar alguma coisa? É assim. Podes não responder e vou dizer porquê. Diz. O próprio governo também não sabe. Estamos juntos. Às vezes as respostas... Não, mas pronto, mas é só para estar tranquila, não te preocupes. Não, desse lado, estamos iguais. Né? Eu acho que
é uma combinação entre observar e individualmente continuar a fazer os gestos, né, que enquanto pessoas, enquanto cidadãos, no fundo, nós podemos e queremos fazer, né? No fundo, vem muito de vontade, não é falta de... Né? É vontade. E depois já há muitos desafios que também podem ser ultrapassados com vontade. Agora, a pergunta é, há vontade? É uma pergunta. Né? Ok. Isso é pessoal. Isso é pessoal. É uma curiosidade que eu tenho. E porque tu vives na Europa, há muito esse cenário. Recentemente, o nosso... Eu não sei se é ex-presidente, futuro presidente... O presidente do MPLA fez 36 anos de casado. Eu gostaria de perceber se... e porque nós não temos muito em África, o Zé Eduardo ficou bué de anos, mas aparecia pouco com a Ana Paula. Não havia o cenário da família. Nós sabíamos que era família, porque era numerosa, mas não havia o cenário. E a mim, eu acho que é de alguma forma, de forma positiva, impressionante, 36 anos de casados. A pergunta que eu faço é, tu achas que para nós cidadãos faz alguma diferença se os nossos líderes têm um cenário de família? Eu digo isso porque, pelo menos na Europa, o people vê muito, o Obama, na América, nesse caso, Obama, família, não sei o quê, as pessoas sentem mais facilidade em confiar em pessoas que têm alguma estrutura familiar. Isso é uma realidade. O que é que tu achas? Acho que isso é uma realidade para nós ou seria um bocado indiferente? Assim, eu acho que nós já passamos pelo... E eu lembro-me de ver este post essa semana e pensei... isto... Quer dizer, essa é um modelo, né? Há um modelo. E há esse modelo de... Pronto, uma coisa é ser a esposa do presidente, outra coisa é a profissão de ser primeira-dama. São coisas diferentes, né? É uma profissão, por exemplo, que a Michelle fez. Exato. Né? Quase que a Michelle podia virar presidente depois do Obama. Exatamente. É uma posição política também, é uma forma de se mover-se em tudo. Exato. Ana Paula que eu digo. Sim, exato. Se a nós, com a nossa experiência, e no fundo com as nossas experiências também negativas, se isso ainda podia fazer alguma coisa, não sei. Né? Porque no fundo também o nosso conceito de família tem várias camadas, né? Tem uma camada frontal, que é a nossa família, e depois tem... Depois tem essas outras camadas... Meio-irmão... Mas nem só isso, né? A forma com que a família se relaciona. E nós conhecemos essas complexidades. Ok. Então, se calhar nem é uma coisa, nem um grande foco para enquanto cidadão olhar e pensar, o meu presidente tem uma família, eu vou seguir isso. Não governa só. Governa só. Governa só. Estamos quase no final, portanto está tudo tranquilo. Tu tens uma última, portanto tens várias instalações, mas tens uma última que eu acho que é extremamente importante falarmos, que é sobre In Halo We Trust. Halo, eu por acaso tive a oportunidade de trabalhar com eles há muitos anos atrás. Portanto, pelo que eu percebi, não sei se é ONG, mas é uma organização que ainda está em Angola a fazer o trabalho que a Diana deixou a meio, que era tirar as minas terrestres do território, não é? É engraçado, porque eu sempre que vejo alguém a tirar uma mina, há pouco tempo, teve cá o Príncipe Harry, o ano passado, e eu estava a imaginar, eu mesmo ao lado do Príncipe Harry, estamos os dois, ele lá da fotografia já, tirar uma mina, de repente explode. Estás a ver? De repente explode. Ele depois chegava à Inglaterra, avó, nem sabes o que aconteceu, vi finalmente um angolano a subir na vida. Pronto, tá vendo? Eu quero, precisamente porque, infelizmente, as minas ainda fazem parte da nossa vida hoje. Qual foi a inspiração e o que é que tu quiseste passar com essa instalação, que é dos coletes, né? Portanto, é dos coletes anti-minas? Sim, chama-se In Halo We Trust e é uma obra e é uma instalação que vem da pesquisa que eu estava a fazer para um projeto que se chama Um Arquivo Angolano, o One Angolan Archive.
E esse arquivo tem uma série de objetos documentados, de vídeos, de imagens, de objetos também físicos, em madeira, em tecido, né, de obras, que eu entendia como fazendo parte da memorabilia do angolano, independentemente de existir fisicamente na presença da pessoa. O que isto quer dizer? Por exemplo, a memória do colete do Perigo Minas é uma coisa que nós reconhecemos, Sim, né? sim. Aquele colete azul, com o halo, com a cena branca, é algo que nós reconhecemos. E em que contexto? Por exemplo, tu falaste da Diana, depois falaste do Harry. E então o projeto um bocado vem de uma conversa, vem dessa conversa sobre esse objeto com que nós nos relacionamos, que como as cadeiras vêm de fora, né? No fundo é isso, é uma coisa que vem de fora e depois vira naturalizado na nossa cultura visual, na nossa cultura emocional, na nossa relação com a história. Eu lembro-me de pesquisar, na altura também estava a tentar perceber qual é que era a relação, no fundo, qual era a percepção do país na mídia imediata internacional em termos de imagens. E lembro-me de ter acesso ao diretório da Getty Images. Ok. Tenho um amigo que trabalha lá, anyways, acho que não vão ler lá os ingleses, não vem a ver, E faz passou- todos os géneros. e passou- E ele permitiu-me, ele disse, olha, tens 10 minutos. Para ver E eu o entrei quê? no diretório. E pesquisei assim, simples, Angola. As primeiras 10, 20, 30 imagens, Eram Minas. não, eram a Princesa Diana. Uau, com Minas. Era a Princesa Diana no Ambo, em 1997. Isto foi tipo há 2 anos. Então, até há 2 anos, pelo menos, a imagem Que nós temos no mundo Yeah. sobre o país, a imagem mais pesquisada, mais comprada, mais alugada, mais usada em publicações, em filmes, em a documentários, Princesa Diana. em mídia, é a imagem sobre Angola. Quando se diz Angola, tipo, na internet Yeah. e nas publicações, é a Princesa Diana com aquele colete do Perigo Minas. Jesus. O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer quando nós já fechamos a guerra, agora estamos a desminar, está aqui o Halo, está aqui acho que desde 94. Yeah. O que isso quer dizer quando toda a imagem de um país, né? E nós temos... Já sei o que é. É aquele indivíduo... Não estavas aqui a É. dizer. O que é que isso quer dizer? É porque tu não estavas cá, tenho que te explicar tudo. Pá. Há uns anos atrás, nós demos balúrdios de dinheiro ao Rabelais. E com o Gracima era suposto ele limpar a imagem lá fora, de Angola. Mas não limpou. E então, só isso é que justifica nós sermos conhecidos. É muito mau. Porque a Diana até a Diana já morreu. Não, a Diana parou tipo 6 meses depois dessa fotografia. Só que essa fotografia volta sempre, porque no aniversário da Diana, no aniversário da visita e no aniversário de morte da Diana, que são tudo coisas polêmicas, vamos buscar essa fotografia. Sim. Então, no fundo, a Diana está-nos a carregar. É tipo, se queres subir no Google, associa-te. E essa instalação tem a ver com isso, tem a ver com trazer o objeto, no fundo, também com uma... Isso faz muito parte da minha obra, que é o trick the eye, né? O enganar o olho, que é a cor dos coletes de salvamento, que é utilizado todos os dias nas travessias. Pomussulo, Né? por exemplo. Yeah. Ou, Laranjas, ou né? da África para a Europa, né? Yeah. E essa conversa sobre percepção, as pessoas de longe achavam sempre que era um colete. Colete salva-vida. Yeah. Nice. E não só, as pessoas reconhecem o colete, mesmo o azul, no corpo da Diana. Mas tu tiras aquilo do corpo da Diana, aquilo não quer dizer nada. Jesus. Entendes? Uau. Uau. Já pensaste, por curiosidade, em trabalhar com katanas? Eu lembro-me de nós comprarmos uma katana. Ok. A MEC pediu-me para comprar uma katana Ok. em Madrid. Em Madrid? Sim, era preciso que havia uma obra, né? Yeah. Que era de outra artista, da Helena Wambembe, e era preciso uma katana. E a MEC disse, Sandra, tu é que estás aí, epá, arranja-me uma katana. E eu disse, arranja uma katana onde? Eu nem sei se isso é ilegal, eu nem sei se... Isso é uma arma perigosíssima. Não. E o pior é ela que está na banda, A pedir... tranquila da vida. Epa, arranja aí arranja qualquer coisa, faz.
Então, como é que se chamava? Como é que diziam em espanhol? Machete. Machete, yeah. Então, machete. Uma like. Epá, eu pesquisei e perguntei lá à espanhola com quem eu estava a utilizar o estúdio e disse, olha, eu preciso desta cena. Ela disse, machete. Tá bem. Eu disse, mas isto pode-se comprar e é legal? Ela disse, sim. Eu disse, então vamos lá. Ela disse, olha, eu procura na net uma empresa, ela ajudou-me um bocado. Aquilo era uma coisa que não era bem um Leroy Merlin, mas era quase um aqui, ou não sei o que vendia aquilo para jardinagem. Ok, exatamente. E então encomendamos a machete e depois um dia liga-me um senhor e disse, boa tarde, como estás? Estou bem? ¿Y tú, cómo estás? Sí. Olha, que tenho aqui uma machete para ti. E eu disse, uma machete? Sim, que estou na porta. Mas assim, tipo, estou na porta. E eu disse, depois pensei, acho que é aquela katana da Helena. Ok. Eu disse, mas é comprada? Sim, não, sim. Então lá entrou a katana, mas nem sei o que é que depois. Não, ocorreu-me a katana porque aparentemente nós bebemos bem de fora. Aqui quase não há água. Porquê? Porque estavas a falar, por exemplo, das cadeiras. Se é das coisas que nós mais consumimos aqui, será que sabes se nós já temos uma fábrica dessas cadeiras que é só de molde, tu podes fazer? Será que nós já temos uma coisa dessas cá? Não sei mesmo. Okay. Não queria falar, acho que fica aí. Ok. Yeah. Claro que não, mas claro. Mas olha, posso te interromper? Sim. Mas tem uma cena com essas cadeiras que eu acho que é interessante. Muitas desta mobília é feita na China, right? Sim. E isto é feito com derivados do petróleo. Nice. Plástico. Nice. Então, uma das teorias da conspiração, assim, que eu estive a pensar, eu lembro-me na altura, porque há as cadeiras são 17, né? São 15 mais 2 cadeiras. Elas são... E então, tem 15 das cadeiras que estão no chão e estão presas à parede. E depois tem 2 que são os fósseis. Chamam-se mesmo Fóssil 1 e Fóssil 2. Okay. Que estão um bocado espalmadas, elas são feitas da mesma forma, são cozidas, a estrutura é a mesma, mas depois são espalmadas e estão dentro de um vidro, né? De um acrílico, como se fossem os fósseis. E essa conversa sobre os fósseis, na altura lembrou-me, quer dizer, da possibilidade, porque nós vemos o objeto como tão nosso, mas depois entendemos que ele é importado, né? E que normalmente é feito na China, da possibilidade delas serem feitas com derivados de um petróleo que, no fundo, sai daqui para a China e depois elas voltam em formato de plástico e depois deterioram-se aqui. Né? Gasolina, chama-se gasolina, o que tu estás a dizer. Nós temos o petróleo, mandamos, vem gasolina e depois o que é que faz? Nós estragamos aqui com os carros que também não fabricamos aqui. É isso. Estamos juntos. Teoria da conspiração, me liga. Direto. Para fechar, a origem do nome Poulson. Sabes? Esse é um grande tema também. Eu até achei que ias dizer a origem do nome Gatuno. Eu disse... Não, nós sabemos. Nós lidamos com gatunas todos os dias. É assim, há a teoria de que o nome é da parte do meu pai. Não é o nome do meu avô paterno, é o nome da minha avó. Ok. Yeah? Então eu tenho um nome a seguir ao Poulson. Foi a Poulson mesmo. Foi. Na verdade é Poulson Teixeira. Né? O meu último nome é Teixeira. Okay. Só que tens que usar as tuas cartas, não é? É artístico, né? Artístico. Pronto. E, portanto, era mais fácil o nome da mamã, porque a mamã já tinha... Não. Esse nome... Se eu na lista pus Sandra Poulson, mãe. Porque eu lembro-me uma vez, houve uma exposição, foi em Lagos, era preciso fazer uma lista de agradecimentos. Uma das pessoas que tinha ajudado, tinha contribuído, era a minha mãe. Yeah. E eu pus Sandra Poulson e o curador tirou o nome da lista. E eu disse, mas então tirou o nome da minha mãe. Ele disse, you're crazy, you want to thank yourself. E eu disse, não, eu não quero agradecer a mim. Como assim? Não estou a perceber. Eu não estava a perceber. Que a tua mãe tem E ele disse, sim, já puseste Sandra Poulson. Eu disse, não, era o nome da minha mãe. Eu tinha o nome do meu pai e tinha o nome da minha mãe. Até hoje ele não me responde no WhatsApp. De vergonha. O nome, supostamente, possivelmente holandês ou alemão. E é essa conversa. Okay. Eu, quando digo Poulson, assim, tipo, na Noruega, as pessoas dizem... Oh, isso é... Como? Começam já a falar norueguês, só que não. Boa. Senhoras e senhores,
Sandra Poulson, a filha. Muito obrigado mesmo. Obrigada eu. Não sei se estás disponível para perguntas do público. Sim. Estás? Temos perguntas? Temos ali uma lá atrás. Olá, boa noite mais uma vez. Bem, nem sei por onde começar, se pelos coletes de Minas, que parecem também os coletes da CNE, ou pronto. Mas é brincadeira. Portanto, eu cresci com a Sandra e, antes de mais, parabéns, Sandra, nesta mulher, nesta artista que tu te tornaste e que desde pequena todos nós notamos, né, que tu foste dando os teus passos step by step. Então é um orgulho muito grande hoje estar aqui e ver-te aí nessa posição e a fazer o que tu mais gostas e que tu sempre demonstraste que gostaste. Eu já desfilei para a coleção da Sandra. Outra gatuna. Outra gatuna. Peço desculpa. O país está cheio. É os exemplos, né? É os exemplos. E eu queria perceber, porque começaste a fazer roupas, né? Com panos africanos. Depois, entretanto, apareceu a tua coleção Gatuna, que eu também quero mais disso, mas nunca mais vi mais disso. E, de repente, a Sandra, artista, já corrigiste há bocado, não é artista contemporânea, é artista multidisciplinar. Inter, pronto. Interdisciplinar, o Liam corrigiu-me, obrigada. Será que vais voltar à Sandra que faz as roupas? Ou se é que tu alguma vez deixaste essa Sandra, vamos voltar a ver a Gatuna, talvez interligado com a tua nova maneira de mostrar arte, ou as roupas e tudo isso que foi como tu começaste, já ficou para trás? Obrigada, Bruna. A Bruna não só desfilou para mim, mas deu uma boleia a ir e a vir. Foi-me buscar a casa. Esse desfile foi em 2011 ou 10. Nice. E era um desfile de fatos de banho. Eu lembro-me da Bruna dizer: oh, tens que trazer gilete, essas mudas estão malucas. Tu se calhar já não te lembras disso, mas lembras-te? Ei! A Mel que vos ouça. Ai, ai. Ai, ai. Gilete! É assim, tu viste o início dos inícios de... Eu lembro a primeira vez que eu fiz peças que foram vestidas por alguém que não fosse eu, foste tu que vestiste, né? E acho que, no fundo, eu sempre achei que queria ser estilista, eu queria estudar moda e eu sempre soube que queria ser estilista. E quando cheguei à universidade, à faculdade de moda, já não na arquitetura, já depois de ter feito um foundation em London College of Fashion, depois quando eu chegou à licenciatura mesmo, tipo, na primeira semana eu tinha a certeza que não queria fazer aquilo. Nice. Eu disse, o quê? Eu estou esse tempo todo a lutar para entrar aqui e é isto? Eu queria mudar de curso para Belas Artes, para Filosofia, para Arquitetura, para... Quer dizer, era o que desse. Tudo menos o que... Tudo menos moda. Por quê? Porque, no fundo, eu vinha com essa vontade de trabalhar com objetos em proximidade com o corpo, mas a conversa que eu estava a ter e a pesquisa era pose e notícias. Eu lembro-me, eu tive um projeto que era sobre aquele vídeo do... Vieste fazer o quê? Vim bebê. Lembram-se desse vídeo? Sim, do Capuca. E vieste beber com quanto? 100 kwanza. Consegue beber quanto? Dólar coisa de casa velha, mas eu tenho um projeto que era... Eu fiz, lembro-me de ir buscar cada um dos estilos desse filme e de estudar a legenda, de estudar aquela notícia. E na verdade, esse projeto de 2017 foi a primeira vez que eu comecei a relacionar-me em termos de fazer com as cadeiras. A minha primeira cadeira, tal cadeira, foi uma cadeira assim desse tamanho pequenina, que era um bordado. E na altura pensei, poxa, gostava tanto, queria fazer isto, mas não sei como, não tenho... E depois de sei lá quantos anos vira esse projeto. Eu acho que, quer dizer, não sei, eu também estou um bocado... Acho que, para mim, o desafio é a conversa. Pode ser num realm de arte, de arquitetura, de moda, né? O que me interessa é ter a conversa, é ter a oportunidade para pesquisar, para perceber, para fazer perguntas.
Se a Gatuna volta, não sei, se calhar se... Não sei, acho que a Gatuna também foi outra escola para mim. A Gatuna acho que foi também um exercício que, quer dizer, às vezes eu fujo da Gatuna e as pessoas dizem Gatuna e eu não sei o que estás a falar. Não sei o quê. Mas a verdade é que foi um exercício importante. Eu lembro-me de ter pessoas que encomendavam e que me pediam para dizer assim, olha, eu quero o tamanho S. O tamanho S era já o mais, né, que todo mundo queria. As moças não eram S, mas queriam o S, para ficar mesmo apertado. E então diziam, olha, ainda tens? Eu disse, olha, só tenho 3 S. Por favor, Gatuna, guarda só esse S. A próxima semana, o tio vai me dar dinheiro para pagar a faculdade e eu vou pagar esse mambo. Tu destruíste... Não, aí eu começava a pensar... Há pessoas que não estudaram para usar Gatuna. Guardo ou não guardo? Guardo ou não guardo? Né? Porque já tinha uma outra pessoa que está pronta para comprar, mas para mim... Eu queria era conhecer aquela pessoa para conversar com ela, para perceber qual é que ela está a pensar, estás a ver? Nice. Então, esse exercício isso foi quando entrou a crise, né? Em 2013. Uma t-shirt custava quase, sei lá, 30, 40 mil kwanzas. Depois, tipo, eu sei que era tipo, sei lá, 1,5 salário, 2. Ok. E a mesma coisa para as outras peças. No fundo, foi outro exercício. Eu acho que eu estou em exercícios. Qual é o nome que se põe em baixo? Não sei, mas a relação também com moda, no fundo, desculpa só interromper, eu acabo por perceber que eu achava que tinha interesse em peças de vestuário e acabo por perceber que eu tinha interesse em coisas que modificavam o corpo. Tal como um vestido modifica o corpo, assim, 24 cucas também modificam o corpo, o pó modifica o corpo, a cidade modifica o corpo, o pavimento modifica o corpo, o oxigênio da paz modifica o corpo, né? Então, essas coisas todas não é só... Temos mais alguma questão? Então, aparentemente não. 2 coisas rápidas. Primeiro, quando falas em Gatuna e alguém disse, a Bruna perguntou se a Gatuna não volta, eu pensei na Isabel, o que eu estava a dizer assim... Não, se calhar pela relação que nós... Enfim, é engraçado. Porque pela tua conversa, tu não voltas. Tu não voltas a fazer roupa, pelo que parece, tipo Big Nelo, já vivi isso antes. É para frente, estás a ver? Eu acho que se nós percebemos bem, estás à procura de desafios. E não me parece mais que nesta altura a roupa seja algo desafiante para ti. Talvez quando voltares e perceberes que nós vestimos mal. Pronto. A outra questão tem que ver precisamente com o que a Bruna diz. E por acaso eu sinto que os artistas, de algum modo, sofrem ou sentem muito isso, que é pedirem-te coisas. Por exemplo, a Gatuna. Tu já estás a fazer outra coisa. Como é que tu reages às pessoas que gostam do teu trabalho quando solicitam uma coisa que tu já não estás sequer disponível para fazer por qualquer razão? É assim, quando são cenas de Gatuna, eu acho sempre interessante, porque até hoje as pessoas marcam-me em fotos, tipo, vesti Gatuna, marcam-me, estás a ver? Nice. Ou encontro-me com pessoas, né, nas raras vezes que eu vou a festas populares, tipo, festas que todo mundo vai, festa do branco, festa do não sei quanto. Nas muito raras vezes, tem pessoas que vêm me cumprimentar, 2 beijinhos, como é que estás? Tudo bem? Quando é que foi mesmo que nos... não, eu sou tua cliente. E eu que já não vendo há 10 anos. Okay, mas é minha cliente, estás a ver? E aquela pessoa que relaciona-se ainda. E eu acho isso bonito, eu acho isso o máximo, eu acho isso interessante porque lembra-me a mim também de que aquilo no fundo não continua a sair, mas que as pessoas não se pararam de relacionar com aquele produto, especialmente porque eu lembro-me de quando a Gatuna nasceu, lembro-me das pessoas dizerem: ninguém vai vestir isso. Yeah. Ninguém vai vestir uma cena que diz Gatuna, porque ninguém quer ser vista como Gatuna, principalmente as gatunas. Tipo, ninguém nunca vai vestir esse produto. E depois as pessoas percebem que, na verdade, não era só para a mulher, que havia t-shirts que os homens podiam comprar, quer dizer, que toda a gente podia comprar, e começaram a comprar em casais. Assim, se os dois estamos, quer dizer que está tudo bem. Nice.
O que tu perguntaste, Tiago? Não, era precisamente as pessoas às vezes pedem. Sim. E como é que é gerir uma pessoa que, de um lado, ela quer uma coisa tua porque gostou, e do outro lado, tu estás a fazer uma coisa completamente diferente, tu já não estás para aí virada. Se te perguntar quando é que sai a tua próxima coleção, isso não te passa pela cabeça nesse momento. Não, nem faz parte do meu léxico, né? Mas tu tens, e tu aqui em Luanda, tu tens pessoas que, pô, Gatuna, quando é que vem a Bruna? Porra. Yeah. Como é que é, a minha questão é, como é que é gerir esse ego com o teu ego? É assim, várias coisas. Uma delas é, por exemplo, isto relativamente à Gatuna, né? Relativamente a obras e a coisas que eu faço agora, felizmente, eu tenho uma pessoa muito má que responde aos e-mails, que é a Mac. Então, nem preciso... Não, muito má, bom, mal, tá vendo? Bad cop, good Bad cop. cop, good cop, Yeah. né? Que no fundo eu não preciso de dizer isso. As edições que existem é o que existe. O que há, o que há. Yeah. Né? E eu não preciso de negociar isso com as pessoas. Ok. Relativamente à Gatuna, eu vejo um bocado a Gatuna como história. E então, Né? história Eu hoje em dia passada. vejo poemarcas que tem aquele elástico preto, tem uma aí que diz gata, tem outra que diz não sei o quê, que é muito parecido. E eu acho isso o máximo. Né? Vejo desenhos de pessoas que querem vir a ser fashion designers e parece aquele mesmo produto de há 10 anos, mas parece o mesmo produto. Ok. Né? No fundo, eu ia fechar isso com dizer, eu não tenho notificações no meu telefone. Não tens notificações Não. no telefone? Tipo, a menos que me liguem por chamada normal, eu não recebo nada. Ok. Porque eu tenho que escolher o que é que O que é vem que eu na... quero- Estás a ver? Isso é mau também. Eu já estou a ver os meus pais olharem para mim bem chateados. Bem chateados. Mas estás a ver, fora a família, eu tenho que escolher o que é que... O que é bom para ti? o que é que eu queres? recebo. Que Então entra as no pessoas teu quando ciclo. dizem assim, mas traz lá, manda, nós gostamos muito. Mas É isso mesmo. eu estou a pensar e estou a fazer outra cena, mas acho que também é bonito as pessoas quererem perguntarem isso. Ok. Porque quer dizer que se calhar significou alguma coisa, que foi uma conversa, que... Tu já acabou. Desculpem lá. Tu vives do que tu fazes? Não. Boa. Titi, o que é que eu estava a pensar? Se calhar está na altura de lhe mandarmos aí para o mercado do 30. Ela como faz umas roupinhas, que é para começar a trazer dinheiro para casa, está bem? É que esta gente depois fica assim, depois vão para a Espanha, nunca mais... Olha, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, Obrigada. Sandra Pulson. Tiago, obrigada. Foi muito rápido, né? Por acaso não. Uma hora e meia. Nem reparaste. É? Senhoras e senhores, nós estamos aqui de quinta a sábado. Às quintas temos Goza TV. Próxima semana vamos ter Goza TV. Sextas e sábados tem sempre stand-up comedy. Quem chegou cedo viu o maestro. Amanhã vamos ter 3, 4, 5 humoristas diferentes. Sábados de setembro está especializado para Colateral Nomura, que é o nosso atual campeão e único doutor do Goza aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado. Cheguem bem. Gana